Estamos iniciando a 43ª, penúltima sessão do ano de 2016 do Tribunal Pleno. Na leitura de expedientes, convite do 9º Distrito Naval para a cerimônia do Dia do Marinheiro, às 17 horas do dia 13. Nós iremos agradecer o convite. O memorando do eminente conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva, solicitando vista no processo 4.201 de 2014 e nos seus apensos 962 de 2012, 5.946 de 2011. Está concedido por esta presidência. Qual, Excelência? Desculpe. Vossa Excelência pediu prorrogação de vista, Excelência. De qual processo, Excelência? 4.201 de 2014, como seus apensos 962, 5.946. Tá, ok. Obrigado. Mantém? Sim. Está mantido, Excelência. Na fase de indicações de propostas, não há... Não, Excelência, só um minuto. Ainda não botei nenhuma coisa. Podemos passar a distribuição de feitos? Não, Excelência, eu gostaria ainda de... Com a palavra, o conselheiro Érico. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que interviesse para que o processo número 2552/2016. Da pauta de quem, Excelência? O processo é meu, eu sou o relator. Só que foi pedido vista pelo auditor Alípio em 8 de novembro de 2016, na 39ª sessão, e nós já estamos na 4ª sessão, e esse processo não me foi devolvido para julgamento. E já está ultrapassado o prazo regimental. Eu gostaria que Vossa Excelência interviesse no sentido de que, na próxima sessão, esse processo esteja em pauta. Aliás, seja encaminhado a tempo hábil ao meu gabinete para que eu possa incluir em pauta, que eu gostaria de julgar ainda este ano. Era isso que eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência. Ok, Excelência. Peço a gentileza do conselheiro, do auditor Alípio. Excelência, eu tirei férias e assim que concluir a análise eu retornarei. Excelência, eu gostaria que este processo fosse devolvido ao meu gabinete nesta semana, em cumprimento à disposição regimental de que somente 3 sessões são permitidas. O regimento interno diz que não se admitirão pedidos de vista e de adiamento mais de 3 vezes, considerando-se em pauta para julgamento o processo que ultrapasse tal limite. O regimento interno, eu não estou pedindo para conclusão de análise de nada. O relator sou eu e os meus processos eu gostaria de cumprir a minha obrigação regimental de julgá-los no prazo. Se pedir vista e entrar de férias, devolva o processo. Nós iremos respeitar a questão regimental, Excelência. Muito obrigado, agradeço. Passamos agora à fase de distribuição de feitos. Senhor presidente. Desculpa, auditor Mário, gostaria de usar a palavra? Sim. Com a palavra, auditor Mário. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu recebi um ofício da diretora-presidente do PROCON, doutora Roseli Fernandes, solicitando reabertura de competência do mês de novembro de 2015 do sistema e-Contas. A diretora informa que não foi incluído no e-Contas neste mês o termo de contrato número 1 de 2015, relativo a um contrato firmado com a indústria gráfica e locação de máquinas e equipamentos Fondecom Limitada. Ela faz aqui um arrazoado, justificando o motivo da não inclusão do termo de contrato no sistema e solicita a reabertura da competência para a inclusão do referido termo de contrato. Devo alertá-los que a resolução número 13, de 16 de dezembro de 2015, veda a reabertura de competências de exercícios anteriores. Por isso, estou trazendo o assunto ao conhecimento do colegiado para que se delibere a respeito. Eu entendo que é possível a reabertura de competência, tendo em vista que o processo ainda encontra-se em suas fases iniciais de instrução.
Entendo que está, por unanimidade, concedido. Ainda está facultada a palavra. O conselheiro Josué se ausentou, porque eu vou pedir a inversão de pauta, porque tem um processo de relatoria do conselheiro Mário de Mello, onde está impedido o conselheiro Josué. Se os senhores me permitirem inverter a pauta, para que ele possa retornar em seguida. Podemos passar a distribuição de feitos? Distribuição de feitos. Conselheiro Júlio Cabral, lote 6. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 3. Conselheiro Érico, lote 8. Conselheiro Josué, lote 4. Conselheira Yara, lote 5. Conselheiro Mário de Mello, lote 1. Auditor Mário, lote 7. Auditor Alípio Reis Firmo Filho, lote 2. Eu quero inverter a pauta pelos processos do conselheiro Mário de Mello, da pauta dos ordinários. Na pauta do conselheiro Mário de Mello, há uma solicitação de vista do procurador Carlos Alberto no processo 10.968, vista concedida. E é o único processo que que seria discutido pelo colegiado por se tratar de um embargo. Os demais estão aprovados sem nenhuma manifestação do colegiado, por unanimidade, de acordo com o voto condutor de Vossa Excelência. Retomamos agora os julgamentos adiados. No processo dos julgamentos adiados, na pauta do conselheiro Mário Manuel Coelho de Mello, há um voto vista do conselheiro Júlio Pinheiro, então estou retirando de pauta. Não é ACP, não, Excelência, não é ACP. No segundo processo, de relatoria do conselheiro convocado Mário Filho, trata-se de um embargo, no processo de número 11.998, registro o impedimento do conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva, e concedo a palavra ao procurador Carlos Alberto. Excelência, já existe um parecer do Ministério Público nos autos, e, na verdade, a posição é por não conhecer os embargos por intempestivo. O voto do relator é conhecimento dos presentes embargos de declaração para no mérito legar-lhe provimento. Pois não, Excelência. Eu vou rever o meu posicionamento, vou aderir à opinião do Ministério Público, tendo em vista que me parece ser a mais acertada tecnicamente o não conhecimento do recurso, com a aplicação do artigo 63 da Lei Orgânica, que é uma norma de hierarquia superior ao regimento interno. Pacificado, após a adesão do eminente relator com a manifestação do parquê, está aprovado por unanimidade. Ainda nos adiados, há na pauta do eminente relator auditor Alípio Reis Firmo Filho. Entendo que está pacificado com a conselheira Yara, no processo de número 1630, 2015, Excelência. Obrigado, Excelência. Ok. Então, está aprovado por unanimidade também. Já no processo de número 1402, de 2016, também de vossa pauta, processo Sindicato dos Fazendários do Estado do Amazonas, CIFAM, solicita a arguição de questão juridicamente relevante referente ao processo 4.614/2009, que trata de aposentadoria do servidor fazendário Edmundo Carneiro da Fonseca. Aqui no sistema existem os impedimentos do conselheiro Júlio Pinheiro, Yara, que a conselheira disse que não estava impedida, e o conselheiro Mário José Moraes Costa Filho. Então, passo a palavra ao relator e à conselheira Yara para qualquer esclarecimento que entenda pertinente. Então, passo ao voto visto da conselheira Yara.
Por favor, conselheira, Vossa Excelência com a palavra. Peço só que ligue o microfone, que acho que não está ligado. Segundo o parágrafo 4º do artigo 27, o qual previa atualização mensal do valor mínimo da cota, estando este cálculo atrelado ao índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, foi revogado pela Lei 4.013, de 24 de 3 de 2014. Dessa forma, o tão combatido valor mínimo da cota não teria mais atualização. Ressalte-se que o valor da cota, desde a edição da Lei 2750/2002, nunca atingiu o patamar mínimo estabelecido pelo parágrafo 4º do artigo 27, conforme podemos observar as folhas 112 e 113 dos autos. Terceiro registro, que o governador do Estado sancionou a Lei 4.216, de 8 de 10 de 2015, que alterou a forma de reajuste da produtividade dos servidores da Cefaz, conforme abaixo disposto. O artigo 1º, a produtividade dos servidores da Secretaria de Estado da Fazenda será atualizada anualmente, com vigência a partir de 1º de setembro de cada ano, tendo como base o valor da cota para retribuição de produtividade, calculado de acordo com as disposições dos parágrafos 1º e 2º do artigo 27 da Lei 2.750, de 23 de setembro de 2002. Parágrafo único. O valor da cota do mês de setembro de 2015 fica fixado em R$ 7,1909 de milésimo de real. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de setembro de 2015. Além disso, menciono a existência do Decreto Estadual 37.082, de 2016, que regulamenta a lei mencionada no item anterior. Então, diante dessas observações e da existência já do decreto, é que o meu voto está de acordo com o parecer do Ministério Público, mas sem a existência, o pedido da existência de nova lei, uma vez que já existe o decreto estadual 37.082 de 2016, que regulamenta a lei mencionada no processo. Com a palavra, o relator. Obrigado, Excelência. Eu gostaria de fazer algumas considerações adicionais e, ao final, fazer a minha propositura. Rapidamente, essa discussão sobre a constitucionalidade do artigo 27 da Lei 2750/2002, ela nasceu quando da análise do processo de aposentadoria 4614/2009 do senhor Raimundo Carneiro da Fonseca. Então, na oportunidade, foi citado a inconstitucionalidade do dispositivo e, posteriormente, declarada a inconstitucionalidade, declarada por esse tribunal a inconstitucionalidade. Ocorre que as câmaras, a partir dessa decisão, começaram a proferir decisões divergentes. E aí, os sindicatos fazendários interpôs um recurso na forma de questão juridicamente relevante, no sentido de uniformizar esse entendimento, ou seja, que esse tribunal pleno declare a constitucionalidade ou não do dispositivo e a partir daí pacificar a questão. Muito bem. De fato, né, conforme a conselheira Iara bem colocou, a Lei 4216, de 2015, ela alterou a Lei 2750, de 2002. Ocorre, senhores, que, analisando o teor dessa alteração, a meu ver, ainda restam algumas inconstitucionalidades em relação a essa inovação e, posteriormente, ao decreto 3782, que regulamentou, posteriormente, a Lei 4216. E quais são essas inconstitucionalidades que
que remanescem. Primeiro, é que, até então, até antes da edição da Lei 4216, o reajuste dos fazendários era feito mensalmente. Era automático. Apenas se mudou, passou a ser feito anualmente. Então, o que alterou foi apenas o período. Ele passou de um ciclo mensal para ser um ciclo anual. Então, eu creio, senhores, que continua padecendo esse vício, uma vez que o Poder Executivo do Estado continua alterando unilateralmente e de forma automática a produtividade dos fazendários. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que eu coloco é referente ao decreto 3782, conforme disse, que regulamentou a Lei 4216. Nesse decreto, eu encontrei também algumas inconstitucionalidades. Primeiro, o parágrafo único do artigo 16 desse decreto, ele diz que a forma de cálculo da cota de produtividade dos servidores da Secretaria de Estado da Fazenda permanece inalterada. Então, não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio decreto. Com a emissão de portaria do secretário de Estado da Fazenda. Ou seja, nem o governador atualiza, quem está atualizando é um gestor de segundo escalão, onde constará, claro, o valor apurado, no caso, anualmente. Afora essa questão, tem outra questão de fundo que está registrado aqui, que eu reputo, inclusive, de mais gravidade, no parágrafo 2º do artigo 2º desse decreto. Qual é esse questionamento? Ele diz que se o valor unitário da cota de produtividade, apurado no mês de setembro de cada ano de referência, for menor do que o valor fixado no ano anterior, será publicado um novo ato, mantendo o valor da cota inalterado, igual ao do ano anterior. Ou seja, sempre o índice fazendário vai ser fixado pelo pico da arrecadação do Estado. Então, se digamos, em 2015, cujo valor da cota do índice fazendário foi de R$ 7,00 e fração, se esse ano foi fixado um outro valor, no caso menor do que esse, 6 alguma coisa, prevalece o índice do ano anterior. Creio que não é justo para os cofres públicos remunerarem nessa base. Então, na verdade, a remuneração ela vai ocorrer, conforme disse, sempre através do pico da alta arrecadação. Né? Ou seja, os cofres do Estado vão sofrer, de uma certa forma, uma pressão maior remuneratória. Afora essa questão, o inciso 10 da nossa Constituição, artigo 37 da nossa Constituição Federal, e esse é o motivo também da inconstitucionalidade, ele determina que a remuneração dos servidores públicos, assim como a alteração dessa própria remuneração, será feita mediante lei específica, né, de iniciativa privativa em cada caso, no caso do governador, senhor governador do Estado. E, nesse caso, conforme eu coloquei, a forma que está se atualizando agora, anualmente, mensalmente, a remuneração dos fazendários é mediante decreto, não do senhor governador, mas sim de um gestor do segundo escalão. Então, senhores, esses são os principais pontos que eu queria ressaltar nessa discussão. Eu não sou contra a produtividade de qualquer categoria. Eu mesmo já fui remunerado nessa base. Agora, a forma que se remunera, a forma que se quantifica essa produtividade, a maneira como ela é calculada é que tem que obedecer o ditame constitucional. O senhor procurador, que foi pela constitucionalidade do dispositivo, mesmo na sua retórica,
assinalou o seguinte: mas para que seja constitucional, a aplicação do reajuste da gratificação de produtividade na remuneração dos servidores da Cefaz deverá ser realizada mediante lei específica de iniciativa do governador do Estado do Amazonas. Então, o próprio Ministério Público de Contas reconhece, no fundo, uma inconstitucionalidade, né? Então, com base nessas considerações, eu estou deixando até de lado aqui o aspecto do vínculo à arrecadação do Estado, mas eu creio que, a meu ver, com as vênias de estilo, essas questões são insuperáveis. Por conta disso, senhor presidente, senhor procurador-geral, demais conselheiros presentes, a minha proposta é no sentido de que, primeiro ponto, que o Tribunal Pleno, fundamentado no parágrafo 2º do artigo 293 do Regimento Interno, que regulamenta a questão juridicamente relevante nesse tribunal, proferido no processo 3965/2012, a fim de congelar a parcela referente às retribuições e gratificações de produtividade fazendária no valor nominal percebido em 20 de 12 de 2012, data da publicação da citada decisão, até o advento de lei que traga nova forma de reajuste escoimada dos valores dos vícios aqui apontados. Por que da minha proposta, senhores? Justamente sensibilizado com a remuneração desses servidores, a fim de que não sejam prejudicados. E por que 20 de 12? Porque foi nessa data que o tribunal declarou a inconstitucionalidade da Lei 2750. Então, a ideia aqui é tentar conciliar os efeitos negativos de uma declaração de inconstitucionalidade com o interesse de uma categoria. E, claro, por extensão também, de uma certa forma, dos cofres estaduais, uma vez que, conforme disse, o decreto que regulamentou a Lei 46, ele padece de um vício que afeta diretamente os cofres públicos. Segundo ponto, sendo aprovado este item, ao julgar individualmente cada ato de aposentadoria e pensão dos servidores da Cefaz, que perceba as gratificações ou retribuições de produtividade fazendária em seus proventos, tendo por base o cálculo do artigo 27 da Lei 2750 de 2002, determina essa Corte ao mais uma prévia aplicação do valor congelado da parcela. Terceiro ponto seria recomendar ao chefe do Poder Executivo Estadual o exame governamental e legislativo sobre a recomposição remuneratória dos servidores atingidos pelo julgamento do incidente de inconstitucionalidade, possivelmente com vistas à instituição de novo regime legal de vantagem de produtividade em sucessão ao antigo, considerado inconstitucional. E, por derradeiro, atendendo ao disposto no parágrafo 6º do artigo 296 do nosso regimento interno, que exigem que, nessas condições em que são tratadas questões juridicamente relevantes, esse Tribunal Pleno aprove uma súmula, a proposta da minha súmula é a seguinte: é inconstitucional a instituição de gratificações de produtividade fazendária, vinculada direta ou indiretamente ao desempenho da arrecadação do ente federativo, bem como a índice de preços calculado de forma automática, sem edição de lei específica, por infringir os dispositivos constitucionais. Então, senhor presidente, demais membros deste colegiado, esse é o meu entendimento, essa é a minha proposta de voto. Em discussão, senhores. Em votação. Como voto eminente decano? Eu acompanho o voto vista da conselheira Yara, excelência. Como voto eminente conselheiro Érico? Igualmente, excelência, voto com o voto vista. Conselheiro Josué? Presidente, eu acompanho a conselheira Yara, mas Vossas Excelências me perdoem a observação. O procurador foi querelado e o pensamento do voto da conselheira Yara irmana-se, na minha opinião, à origem. E eu a ambos. Como voto
O eminente conselheiro Mário Manuel Coelho de Mello. Acompanho a conselheira Iara, senhor presidente. Não vai fazer uma declaração? Como trata-se de uma proposta de voto, a senhora venceu. César. De Unânime. lavagem. Passa a ser a nova relatora, Redatora. a redatora, no caso, da decisão. Certo. Passamos agora aos julgamentos em pauta. Na pauta do conselheiro Júlio Cabral, no processo de número 10.867, há uma solicitação de vista da eminente conselheira Iara, concedida por esta presidência. Os demais processos de vossa pauta são todos aprovados por unanimidade pelo colegiado. Há um pedido de vista no processo por parte da conselheira Iara. Então, os demais processos de vossa pauta estão todos aprovados. Não há destaque na pauta do conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho, exceto no processo de número 11.896, que é uma solicitação de vista por parte do eminente conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva. Todos os processos de vossa pauta estão aprovados por unanimidade, conselheiro Josué. Muito obrigado. Como também na pauta da eminente vice-presidente desta Corte, conselheira Iara Amazonas Lins Rodrigues dos Santos. Estão todos aprovados por unanimidade. Na pauta do eminente conselheiro Mário Manuel Coelho de Mello, já foi, e os demais processos de vossa pauta estão aprovados de acordo com o voto condutor, como já tinha sido na inversão da pauta. Passamos à pauta do auditor Mário Moraes de Costa Filho, onde não há nenhum destaque, exceto no pedido de vista de número 1285, por parte da eminente conselheira Iara Lins Rodrigues dos Santos. Os demais processos estão todos aprovados em vossa pauta. Na pauta do eminente conselheiro convocado a Lípio, registro meu impedimento, no processo de número 1255/2016, passo a presidência à conselheira Iara. Assumo a presidência. E, Você tinha um impedimento na outra também. não havendo destaque, dou por aprovado. Retorno à presidência, Vossa Excelência. É o destaque do conselheiro Érico, do processo 1255/2016. Está aqui. Trato exalto de recurso de reconsideração, interposto pelo senhor Emídio Rodrigues Neto. Com a palavra, o relator. No Municipal de Iranduba. Excelência, Quem fez? é o 1255? Sim. Pois é, eu vou pedir vênias do voto destaque para divergir, uma vez que, Memorial do... só para resumir, existiam dois gestores nesse processo, e quando foi publicada a pauta, não foi publicado, um dos gestores não tomou conhecimento, através do seu advogado, dessa pauta. Então, foi pedido a notificação novamente, mas eu autorizei, nesse caso, foi autorizado. Agora, em relação ao outro gestor, esse processo pode ser julgado, uma vez que as questões que foram levantadas em relação a ambos, a cada um dos gestores, são questões diferentes, são questões diversas, são matérias diferentes. Então, na verdade, embora o prazo fosse Qual é o processo a ser discutido, professor? devolvido para apresentação de razões de defesa a um dos gestores, isso não prejudica o andamento do processo referente a outro gestor. Tá? Em caso de um eventual recurso, o recurso irá atender certamente ao gestor que desejar usá-lo, no caso, interpô-lo. Então, não vejo motivo por que ambos os gestores retornem à situação de origem. Apenas um. Então, por isso que eu estou propondo já o julgamento das contas de um dos gestores
nessa ocasião. Presidente, há uma preliminar do conselheiro Érico. Só um minuto, Excelência. Veja bem, senhora presidente. São dois recursos que atacam a mesma decisão. O voto é no sentido de conhecer o recurso e dar provimento. Este é o recorrente Rodrigo Alves da Costa. Então, dar provimento, prolatar nos autos do processo tal, de modo a retorná-lo à fase de julgamento, especificamente na fase de publicação da pauta. Ou seja, na prática, a decisão foi anulada. Não é? Se a decisão foi anulada, a anulação aproveita a ambos os gestores. Como é que a decisão... Veja bem, são dois recursos que atacam a mesma decisão. Como é que eu declaro nula a decisão em relação a um e não em relação ao outro? A decisão, sendo nula, a nulidade aproveita a todos os envolvidos no processo. Por isso é que eu estou de acordo com o Ministério Público, ou pelo menos em parte estou de acordo com o Ministério Público, para considerar que, se o processo, se a decisão originária está nula, ambos os recursos têm que ser providos. O recurso do gestor é provido, nem tanto pelas razões mencionadas, mas por um fato de que a decisão foi reconhecida como nula no outro recurso. E, portanto, é assim que eu voto, apresento meu voto divergente, no sentido de, em ambos, dar provimento aos recursos, ou, se na realidade fosse o relator, eu consideraria prejudicado o recurso, o outro recurso, tendo em vista a nulidade da decisão e a oportunidade que terá o gestor de recorrer contra a nova decisão que deverá ser adotada. Não é? Então, este é o meu voto. Em discussão. Senhor presidente, senhora presidente, eu gostaria apenas de registrar. Na verdade, esse recurso deposto pelo senhor Emílio Rodrigues Neto, eu estou negando o provimento ao recurso, uma vez que, conforme disse, a matéria que ele ataca é uma matéria somente da gestão dele. E, conforme disse, os dois gestores atuaram em épocas distintas e as irregularidades são distintas. Muito embora tenha havido uma decisão no sentido de nulidade do acordo, mas essa nulidade foi parcial, uma vez que atendeu apenas ao pleito de um dos gestores, mantendo-se na integridade as demais itens do acórdão recorrido. Então, por conta disso, é o meu entendimento, Excelência. Em discussão, votação, como vota o conselheiro Júlio Cabral? Com relator, Excelência. Como vota o conselheiro Josué Filho? Com a divergência, Érico Desterro. Como vota o conselheiro Mário de Mello? Com divergência, Vossa Excelência. Então, por maioria, fica o voto de divergência, dando provimento e anulando a decisão de ambos os gestores. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Receba a presidência da honrosa conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos e, dando sequência à pauta do conselheiro convocado Alípio Reis Firmo Filho, no processo de número 633, é um embargo que há uma solicitação de vista por parte da conselheira Yara, que foi concedido por esta presidência. No processo de número 3.852, há uma solicitação de vista do procurador Carlos Alberto, também concedido por esta presidência. E no processo de número 2.364, trata-se de um embargo, na pauta do auditor Alípio. Passo a palavra ao eminente Só esse é o único que está aí. procurador Carlos Alberto. Excelência, a posição do Ministério Público quanto a esses embargos, Pauini foi hoje retirado. analisados, é para conhecer e dar provimento, né, em virtude de omissão no julgado para especificar o voto de aplicação da multa E o atualizada. outro? Há um Conhecer e voto, dar provimento. 1477. Acompanhar o relator.
o Ministério Público acompanha o relator. Há um destaque por parte do conselheiro Érico, que opina que não seria mais do que da competência do senhor auditor para analisar o recurso apresentado pelo interessado. Seria mais indicado a análise do presente processo pela conselheira Yara, autora do voto vista. Voto este que superou a proposta do relator. Eu coloco em discussão, senhores. Mas, presidente, eu quero fazer uma consulta não só ao procurador, como a Vossa Excelência, porque o que o conselheiro Érico destaca é que esse processo deveria continuar a ser conduzido pela conselheira Yara e não pelo auditor Alípio, no caso, porque já foi iniciado. Eu só estou, por enquanto, não estou entrando no mérito da decisão, apenas suscitando uma questão regimental. Como fez, aliás, o voto vista faz isso. Ele não está entrando no mérito do voto. Eu não estou entrando no mérito, Excelência, ainda estou discutindo essa preliminar. Eu só queria fazer o registro. Perfeito. Queria ouvir o auditor Alípio como relator na preliminar. É uma preliminar. Senhor presidente, Pois um não, registro. Excelência. Obrigado. Na verdade, de fato, né, quando há o voto vencedor, muda a relatoria. Isso é verdade. Agora, o gestor, ele não tomou conhecimento desse fato. Então, para o gestor, continua tudo como antes. Então, por conta disso, aplica-se a regra regimental, no sentido de que o titular dos embargos, o titular para apreciar os embargos de declaração é o relator original. E, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é apenas esclarecendo ao gestor sobre um fato que, inclusive, lhe beneficia. Tá? Então, eu registro. Eu gostaria de colocar em votação a preliminar. São 2 embargos, Excelência. Eu gostaria de saber se o procurador-geral sabe me explicar quem foi o redator deste voto. Vossa Excelência que examinou. Dos dados que eu tenho aqui em mãos, conselheiro, não sei que eu abro aqui, né? Então, veja bem, a conselheira Yara está me esclarecendo o seguinte. Quem redigiu o acórdão foi a conselheira Yara. Logo, quem tem que esclarecer o acórdão é quem redigiu o acórdão. Excelência, aí é uma questão prejudicial. Realmente, se no meu entendimento, quem redigiu o acórdão é que tem que apreciar os embargos. Pois é, mas foi Porque exatamente os isso embargos que eu estou dizem respeito suscitando. à contradição, Claro. omissão, obscuridade. Claro. Então, se foi quem feita, redigiu é que vai poder e é este o meu ponto. responder pela omissão, contradição ou obscuridade. É uma prejudicial, realmente. Então, é exatamente este o ponto. Não pode haver o julgamento desses embargos sendo o relator, Então, estão prejudicados. o relator, mas a conselheira Yara. Esse processo tem que sair de pauta, ser encaminhado à conselheira Yara, e ela tem que trazer os embargos de declaração. Que essa foi a preliminar da presidência. O entendimento da presidência era esse. Exato. Que eu gostaria de submeter Não é porque preliminarmente até eu estava em dúvida ao sobre pleno. isso, excelência. Vossa Excelência tem esse entendimento, conselheiro decano? Conselheiro Josué. Eu entendo que a preliminar é cabível e o voto com a preliminar. Até porque não vai mudar, todos os caminhos levarão a Roma. Conselheira O Yara. mérito está mantido e vai apenas quantificar a multa. Conselheiro Mário de Mello. Eu acompanho o raciocínio do nobre conselheiro Josué. Então, o processo está retirado de pauta, encaminhado por ter sido vencida a preliminar, a eminente conselheira Yara, que irá ser a relatora. Passo agora ao último processo da pauta do eminente auditor Alípio Reis Firmo Filho, processo de número 1477, onde há um voto vista. Trata-se de uma proposta de voto. Considera revel o senhor Emerson Pedraça França, julgue irregular, desaprovação e multa de 29.607. Há um destaque do conselheiro Érico, que concorda com a proposta de voto, só que é na dosimetria da pena. Multa de 2.192, multa de 2.192, multa de 13.152, nos moldes da Resolução 25/2012. Eu entendo que a única... É só aritmética. É aritmética, porque até... Multa nova. É a questão da multa nova.
Aplicação da multa. Posso colher os votos, se os senhores me permitem? Sim, excelência. Como voto Caminhão. eminente relator, decano. É com a multa não. Excelência, com a multa nova. Como voto eminente conselheiro Josué. Com o decano. Como voto eminente conselheiro Iara. Como voto eminente conselheiro Mário de Mello. Decano, senhor presidente. Então, por unanimidade, por se tratar de uma proposta, passa a ser o redator, o conselheiro Érico Xavier de Terra e Silva. Gostaria de, antes de passar agora a pauta administrativa, não há nenhuma manifestação do colegiado, mas concedo o tempo necessário aos senhores que, porventura, entendam necessidade de fazer alguma observação durante o nosso tribunal pleno. Então, considero aprovado. Agradeço aos senhores. Por solicitação de todo o colegiado, gostaria de antecipar nossa sessão para o dia 23, sexta-feira próxima. Não, senhor. Dia 16. Dia 16. É que o Mirtio riscou 23 aqui. Então, realmente, meu tico e meu teco já correram para o mato aqui. Dia 16, no horário regimental, a nossa sessão, sendo a última sessão do ano de 2016. Agradeço a todos e estão convocados para estarem aqui no horário regimental. Muito obrigado.